Bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. A todos os nossos amados e queridos irmãos que já estão aqui para reverenciar a santa palavra de Deus, e os nossos queridos que estão aí nas redes sociais, que também comentam a respeito da palavra de Deus conosco, tira dúvida, e nós, daqui da congregação Jardim de Deus, temos a oportunidade de compartilhar com os irmãos o livro de Cântico dos Cânticos. Queridos, é um desafio comentar esse livro, sinceramente é um desafio, porque além do rei Salomão fazer uma analogia da vida íntima dele e colocar tudo descrito ali, não é fácil pegar a vida pessoal de alguém, considerar aquela vida pessoal como algo de comparações para uma analogia para aplicação espiritual. Não é nada fácil. Vida íntima é vida íntima. Então, quando se toca em vida íntima, é algo muito particular. Se bem que, se eu for para o lado simbólico, do símbolo, e me deter somente no símbolo, posso cair no chamado simbolismo. E se nós formos para o lado literal, podemos cair no literalismo. Então devemos ter um equilíbrio na questão interpretativa desse texto. Então nós estamos seguindo um padrão mais da questão da Páscoa judaica. Como eu sempre falo aqui, os amados irmãos, que a Páscoa judaica, ela comenta esse livro, eles fazem a leitura, mas não comenta os detalhes do livro. Faz a leitura porque é tradição, faz a leitura porque o livro tem muito a ver com Yahvé e a sua esposa Israel, tá bom? Então, eis o motivo do apóstolo Paulo, não somente Paulo, mas também Pedro, mas principalmente Paulo, tocar em relação que a igreja é a noiva do Cordeiro e o Cordeiro é o seu esposo, noivo e esposo e tal. Um desses motivos de Paulo tocar nesse assunto é transformar a questão tradicional judaica de ler esse texto no período de Páscoa, que tem uma referência a respeito da relação de Israel com Yahvé e da igreja com Jesus. Então é uma coisa muito profunda. E eu já observei diversos pregadores, teólogos tocando nesse assunto, sempre levo para o lado ou do simbolismo ou para o lado do literalismo, então tem um certo equilíbrio em relação a isso. Mas o livro ele aponta para algo espiritual, que você não pode descartar, porque o texto ele é espiritual. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Se toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, então o livro de Cantares de Salomão tem uma inspiração que não pode ser descartado, não pode ser colocado de lado, não pode ser escondido por pregadores, teólogos, pastores, sacerdotes, não pode ser feito isso. Tem que levar à tona o conhecimento da Igreja do Senhor, independentemente do gênero de idade, tá? Independentemente do grau de elevação intelectual, tem que trazer o conhecimento, porque tem muito a ver com a vida espiritual. Só que muita gente, é coisa rara você ver pregadores no púlpito falar esse livro. Mas aqui na Jardim de Deus, nós estamos tendo a oportunidade de compartilhar, tá bom? Esses textos aqui, que tem muito a ver com a nossa vida espiritual. Queridos, nós comentávamos o capítulo 2 e 3, semana passada, que a amada ela continuou com a sua teimosia, e percebe-se que ela tinha pouca experiência do que o seu amado. E ela tinha essa teimosia, e chegou o momento que o seu amado, de acordo com o capítulo, do capítulo 2 ao capítulo 3, você percebe uma teimosia da parte dela, em que ele chama a atenção dela em relação à questão da mudança de estação, da mudança de ambiente. Mudou o ambiente, ela não queria mudar. Em vez dela sair do quê? Da vida que ela estava ali levando de inverno, que já era verão, ela pegou, no verão ela ficou numa vida de inverno. E isso lhe trouxe consequências. Qual foram as consequências? O amado pegou, chamou ela, desperta, querida minha. Levanta, querida minha. Quando ele fez isso, chamou a atenção dela. E ela não gostou de ser chamada a atenção.
E ali, no momento que ela não gostou de ser chamada a atenção, ela, no momento irritada, pegou as raposinhas ali da sua vinha e da vinha do seu querido, pegou as raposinhas da vinha, e o que foi que ela fez com essas raposinhas? Ela pegou, dispersou e, ao mesmo tempo, tratou, só que ela chegou e disse assim: olha, o meu amado está pastoreando. Está pastoreando. Ou seja, pela uma questão de não concordar pelo que o amado fez com ela, ele pegou, foi pastorear, se afastou. E nisso que ele se afastou, ela ficou sentindo a ausência dele. Aí tem toda aquela descrição no capítulo 3, que diz: de noite eu levantei do meu leito, procurei o amado da minha alma, procurei e não achei. Então ela pega, procura pelas ruas, praças, pergunta pela vizinhança, pelos guardas, sobre o amado da alma dela, e ela não tinha encontrado. E depois ele aparece. Aí ele apareceu, ela agarra ele e passa a ter o contato, comunhão com ele. Nós fizemos a interpretação dizendo que quando nós queremos fazer somente a nossa própria vontade, o que acontece? O nosso amado, ele se afasta. Ele se afasta quando nós queremos fazer somente a nossa própria vontade. Isso é muito perigoso, você querer fazer a sua própria vontade. O que é que Jesus falou? Seja feita a tua vontade, seja nos céus e na terra. Tá bom? Então, se Jesus, ele perfeito, disse: seja feita a tua vontade nos céus e na terra, como dirá nós, pecadores, com diversas falhas na vida, no histórico, e no procedimento, no agir, no pensar, no falar, queremos fazer nossa própria vontade. Então, seja feita a vontade de Deus. Quando nós queremos que a vontade de Deus não seja feita, mas assim a nossa, o que é que acontece? Deus, ele permite que nós venhamos ficar sozinhos para poder nós aprendermos com nossos erros e teimosia, tá ok? Então, o capítulo 3, ele dá esse parâmetro, essa luz. Aí já na metade do capítulo 3, o amado aparece para ela. E quando ele aparece para ela, daquele ar glorioso, daquela coisa tão maravilhosa, ela segura ele. E quando ela segura ele, o que é que acontece? Ele fala com ela. E o capítulo 4 é quase toda a fala dele. É quase toda. Quer ver? Vamos lá. No capítulo 4. Não se escandalize com o que está escrito aqui, tá bom? Não se escandalize. Mas vamos tentar compreender. A fala do amado. Como és formosa, ó querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como das pombas e brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como o rebanho de cabras que desce odiante ao monte Gileade. São teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas, que sobe do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas há de ser crias. Os teus lábios são como o fio de escarlata, e a tua boca é formosa. As tuas faces como romã partida e brilha através do véu. Somente está o versículo 3. Vamos só fazer a descrição daqui da face, da parte superior do corpo dela. Os olhos, os lábios, tudo isso, somente o que é interessante. Depois que ele voltou, para ele poder estimular, para ele poder, assim, estar mais próximo dela, dar mais emoção à relação, ele teve que o quê? Ele teve que elogiar ela e ver tudo de bom que tem nela. Porque é o que acontece. Deus, ele vê tudo de bom que é em nós, a qual é criação dele, feitura dele, e ele elogia aquilo que ele fez. Nós somos criação de Deus. Então aqui, o rei Salomão, uma estratégia tão maravilhosa, ele usou o elogio para poder puxar as emoções e aquela relação poder brilhar novamente. Ele elogiou primeiramente aqui
ela por todo. Como tu és formosa, querida minha. Há uma diferença, tá bom? Há uma diferença entre beleza e formosura. Jeremias há sim essa diferença, porque tem muitas mulheres que são belas, bonitas, tal. Mas a formosura, ela está acima do que é belo e do que é bonito. É mesmo, mas como é que é a formosura? A formosura, além de ter a união do belo, ela tem a união do que é bom. Qual é essa união do belo e do que é bom? A bela aparência e o bom procedimento se unem e quando eles se fundem, se torna o chamado formoso. E a união do belo e do bom, quando fazem isso, a qual vem o formoso, faz com que não somente a expressividade, mas todas as ações e procedimento daquela pessoa seja algo tão diferenciado que é conhecido como formoso, que chama a atenção, cativa a atenção. Foi isso que ela fez. Ela apanhou tanto com suas falhas, com seus erros, ela apanhou tanto com seu mau procedimento, que chegou um momento que ela mudou de atitude e aquilo se tornou algo tão formoso aos olhos dele, que cativou ele e considerou tudo nela formoso. Tudo. Aí ele começa a elogiar os olhos como de pomba. Assim, como é os olhos de pomba? Na prática, você passa perto desse pequeno animal, ele é um animal tão dócil, e ele fica olhando para você. Quando você passa lentamente perto dele, ele não voa. Mas se você demonstra uma atitude brusca diante dele, ele pega voa. Porque ele, através do olhar dele, ele já percebe que tem um certo perigo. Ou seja, atenção. A pomba, ela tem essa parte não somente anteciosa, como também é um animal muito meigo. Aqui ele está descrevendo a sua amada como uma pessoa muito meiga e anteciosa. Atenção é tudo. Você sabia que nós só podemos aprender algo, seja na escola, seja em qualquer parte, se nós tivermos atenção? Porque se nós não tivermos atenção, nós não vamos aprender. Digamos, vocês estão aqui nesse momento, não somente aqui como você que está aí fora, aqui nas redes sociais. Você pode estar me ouvindo ou você pode estar me escutando. Há uma diferença, gente? Sim, eu estou aqui, digamos, aqui presente, mas eu estou escutando o que está lá acontecendo lá fora. Escutar. Mas ouvir é totalmente diferente, porque o ouvir, ele vem com atenção. E o escutar, eu apenas escuto, está vindo o som de lá. Mas o ouvir, ele exige o quê? Atenção. Então, a nossa amada aqui, ela tinha toda a sua atenção para com o seu digníssimo. Então, por isso, o olhar dela era tão meigo que chamava também a atenção dele. Tá, ok? Os seus cabelos eram tão ajustados como o rebanho de cabras, porque quando as cabras elas descem dos montes, elas vêm tudo juntas numa simetria bastante assim chamativa. Então os cabelos dela eram um cabelo não desorganizado, mas organizado. E diz o ditado popular que a beleza da mulher está nos seus cabelos. Até a escritura diz, né, que a honra da mulher está no seu cabelo. Então quando tem uma organização, tem essa estrutura bem organizada, demonstra assim para as pessoas de fora, principalmente para o seu amado, que ela tem um sentimento de organização para com a sua relação. Aí, os seus dentes como rebanho de ovelhas, recém-tosquiadas, sob lavadouro, das quais todos produzem gêmeos, sem nenhuma delas sem crias. O que é que acontece aqui? O seu falar é um falar assim tão perfeito, o que sai dos seus lábios, que não tem como eu pegar e dizer que está errado. É isso que ele está dizendo aqui, usando essa parte aqui da estética da boca da sua esposa. Os seus lábios, como o fio de escarlata,
A escarlata é uma cor bastante também chamativa, né, mano? A escarlata, aquela cor assim, vermelho escuro, quando você olha para aquilo ali, prende sua atenção. O que é que ele está indicando aqui? Uma pessoa que preserva seus lábios da impureza, das macolorações do mundo, ela tem uns lábios que chamam a atenção. A pessoa fica presa ali querendo somente ouvir. É isso que ela expressava. Ok? Aí vamos lá. É tão pequeno esses capítulos aqui que dá para terminar já. Quase na metade. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para o arsenal, e 1000 escudos pende dela, todos os broquéis, soldados valorosos. Os teus seios são como 2 crias gêmeas de uma gazela, que se apacentam entre os lírios. É complexo, né? Pegar isso aqui, mas ela não era uma pessoa recaída, uma pessoa tristona, uma pessoa cabisbaixa, não. Ela era uma pessoa ereta. E quando a pessoa ela tem firmeza naquilo que ela tem e faz, quando ela tem ousadia, ela ergue o pescoço e anda eretamente. E essa parte do peitoral, o que? Não fica cabisbaixo, fica estendido um pouco. Distendido um pouco. E essa parte do peitoral, a pessoa, o que é que a pessoa está demonstrando ali? Segurança. Uma pessoa cabisbaixa, ela demonstra insegurança. Uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa tristônia, ela manda uma mensagem negativa, uma mensagem através porque o corpo ele fala, né? Ela manda essa mensagem corporal que ela é uma pessoa que não tem segurança naquilo que ela faz. Mas uma pessoa com o peito acima e com o pescoço bem ereto, ela demonstra o que é segurança. E aqui a amada ela está demonstrando segurança na sua relação e ao mesmo tempo firmeza. O que é que acontece aqui? É muito próximo daquilo que o apóstolo Paulo descreve sobre a armadura do cristão, quando ele fala sobre a questão do escudo da fé, a couraça da justiça. Tudo isso descreve o apóstolo Paulo em relação à igreja do Senhor, e essa igreja do Senhor, ela imita isso que a amada tinha em respeito à relação que ela tinha para com seu amado. Então a nossa relação para com Deus deve demonstrar todas essas seguranças no sentido de nós nos equiparmos perante o Senhor. Versículo 6 diz, a esposa fala algo aqui interessante, uma fala pequena dela que diz, antes que refresque o dia e fuja as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. O que é o monte da mirra e o outeiro do incenso? Era uma pequena montanha onde pegava os pós e folhas aromáticas e tocava fogo ali. E ao fazer isso, vinha aquela fumaça e ela enrolava o seu corpo em panos, e aquela fumaça juntamente com um pano no seu corpo e deixava todo o corpo dela perfumado. E ela estava se preparando para se perfumar, para estar junto com seu amado. O que é que o apóstolo Paulo diz? Que nós carregamos o quê? O aroma, o perfume de Cristo. Nós, como igreja do Senhor, nós carregamos o aroma e o perfume de Cristo. Como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso quando nós estamos o quê? Quando nós estamos nos preparando. Como é que nós nos preparamos para Deus? É no momento da intercessão, no momento das orações, no momento da meditação, no momento do sacrifício que nós apresentamos a Deus o nosso corpo, nós estamos ali adquirindo o quê? O aroma, um incenso agradável ao nosso esposo chamado Jesus. Aí o esposo pega e comenta, tu és toda formosa, querida minha,
em ti não há defeito. Olha como é que ele vê cada um. O rei Salomão via a sunamita como: tu és toda formosa, querida, tu és toda formosa. Em ti eu não vejo defeito. Não há defeito em ti. Há ou não há? Sim e não. Sim, porque era um ser humano. Não, porque quando a pessoa ela procura fazer o melhor para Deus, não tem defeito. O procurar fazer o melhor para Deus exclui o defeito. Quando não se faz nada para Deus, os defeitos emergem. Desculpa. Os defeitos surgem. Os defeitos começam a tomar conta. Mas quando nós fazemos o melhor para Deus, os defeitos que começam a desaparecer. E aparece somente aquilo que é perfeito. O que é que Jesus falou? Sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Se a vossa justiça não exceder, não estiver acima das dos homens, não podereis entrar no reino dos céus. Então, quando se pratica a justiça, nós estamos na perfeição. E quando nós estamos na perfeição, porque nós estamos na prática daquilo que Deus nos mandou. Então é dessa forma que ele vê cada um de nós, tá ok? É bom, sabe, colocar de vez em quando em prática para nós não nos perdermos. Aí ele fala aqui: vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano. Olha do cimo do Amanã, do cimo de Sinem, do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Arrebatar-te-me o coração, minha irmã, minha noiva minha, arrebatar-te o coração, com um só dos teus olhares, como a pérola do teu colar. Que belo o teu amor, ó minha irmã, minha noiva. Quanto melhor o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiarias. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel, leite se acha debaixo da tua língua. A fragrância dos teus vestidos é como do Líbano. Somente até aqui no versículo 11, vamos comentar essa parte aqui. Então ela se perfumou, ela fez aquele sacrifício perfeito, agradável diante de Deus, aquele sacrifício a qual o Senhor recebe com todo prazer e com toda alegria. E ele pegou e fez um convite para ela: minha querida, minha amada, minha noiva minha, minha irmã, vamos, venha comigo, vem ao Monte Líbano, vem passear comigo, passar pelos montes ali, andar pelos lugares montanhosos, vem, te convido. Ou seja, o que é que dá para entender com esse texto aqui, com essa analogia? Que depois de nós termos uma intimidade, um contato, uma comunhão com Deus, Deus te convida para passear com Ele, para andar com Ele. Não tem aquele texto lá de Hebreus, capítulo 11, que eles andavam com Deus? Chega esse patamar que o indivíduo vai passar a andar com Deus, vai ter intimidade e comunhão com Deus. Então Deus, ele convida você para andar com Ele. Enoque andou com Deus. Primeiramente, Abel andou com Deus, depois Enoque andou com Deus, Enos andou com Deus, Noé andou com Deus, e todos os demais profetas e patriarcas andaram com Deus. Por quê? Porque Deus que convidou eles. Então Deus, ele convida a cada um de nós para querer andar conosco. E ele olha para cada um de nós: os teus lábios, noiva minha, destila o favo de mel, e se acha debaixo da tua língua a fragrância do teu... É o gosto, o sabor de sentir algo maravilhoso da nossa parte para com Deus. É quando ele sente esse algo tão maravilhoso e extraordinário. Era isso que Salomão tinha prazer na relação dele com Sunamita, porque ela destinava nos lábios dela algo assim doce e ao mesmo tempo maravilhoso, para que aquela relação pudesse ser assim, tivesse vida, tivesse ao mesmo tempo perpetuidade.
Então, a nossa relação para com Deus só vai ter graça, só vai ter sentido quando nós temos o quê? Nos nossos lábios, coisas doces e maravilhosas que venham sair. Não palavras amargas, não palavras torpes, não palavras incoerentes que não tem nada a ver e sentido algum, né? Aí, por último, diz: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva, querida minha, manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romã, com frutos excelentes, a rena e o nardo. O nardo e o açafrão, o cálamo, o cinamono, com toda sorte de árvores de incenso, de mirra, aleós, com todas as principais especiarias. Tu és a fonte do jardim do poço das águas vivas, torrente que corre do Líbano. Ou seja, tudo isso ele comparou que ela era um jardim fechado, ou seja, esse jardim fechado era só dela e do seu amado. Era para ela desfrutar da comunhão, da relação com ele, com ela e ela para com ele. Ninguém se aproximava daquele jardim, ninguém desfrutava se não fosse somente eles dois. Sabe, aqui falar, tem pessoas que pegam esse texto aqui, fazem emaranhado de simbolismo e jogam até para o lado das práticas libidinosas, coitais, posso assim dizer, e não tem nada a ver. Isso aqui nada mais é do que uma relação. É como se eu fosse na casa do Edson e o Edson chegasse e dizendo assim: Jeremias, entra aqui comigo, vem almoçar. Vem aqui comigo, vem jantar. Vem aqui comigo, vem tomar café. Significa o quê? Contato, comunhão, relação, intimidade de amigo, de irmão. É isso que tinha uma pessoa rica, que tinha não somente palácio, mas como tinha jardins e tinha elevados pátios. E esses elevados pátios e jardins nada mais é do que momento de comunhão. E tem pessoas que pegam isso, transformam no simbolismo e levam para o lado de práticas sexuais, práticas coitais e práticas libidinosas que não tem absolutamente nada a ver, nada. Nada. Infelizmente, cai nesse simbolismo que leva a essas aberrações, que aqui nada mais é do que contato, relação, intimidade, ouvir a voz da pessoa, conversar com a pessoa, dialogar. Você não tem aquele tipo de amigo, aquele tipo de colega que você quer estar ali o tempo e o lado, na manhã, na tarde, na noite, você não enjoa? Não enjoa mesmo, quer ouvir aquela pessoa. Como o marido e uma mulher, o filho, o pai, a mãe, assim por diante, quer estar sempre próximo do outro. Isso aqui nada mais é do que contato, relação, é o chamado amor. Eros é ao mesmo tempo, principalmente o amor ágape, o amor filo, desculpa, que é a relação entre um homem e uma mulher, é ao mesmo tempo eros, mas como também é filo. É a união do amor eros com o amor filo. A união desses dois amores, mas principalmente que prevalece, sabe qual é? Entre a relação de um casal é o amor filo, o amor de amigo. Entendeu? Uma amizade que a gente não sabe descrever. E o que prevalece na amizade, o amor entre o pai e o filho para com a mãe, assim, é o amor ágape. É o amor ágape, que é um amor familiar. Então, é esses amores que são desfrutados nesses lugares de sossego, de calma, sem muita agitação. Por isso que ele fala aqui que é um local que ninguém entra, é um local virgem, calmo, porque ele quer somente ter contato, comunhão, conversar, dialogar, falar, entendeu? Mas, infelizmente, o pessoal leva para esse lado aí. Se bem que contar aqui, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês que estão nos ouvindo, tá? O nosso Brasil aqui, o nosso Ocidente, ele é muito levado pelo sexismo. Tudo gira em torno do sexo. Tudo. Tudo. É uma coisa terrível. Isso afeta até o meio eclesiástico. Tudo gira em torno do sexo. E por último, a esposa diz, versículo 16, levanta-te, vento do norte, vem, vento do sul, assopra no meu jardim, para que se derrame os teus aromas. Ah, venha, o amado, meu amado, para o seu jardim,
e coma os seus frutos excelentes. Entendeu? Então ela está pedindo para que o vento do norte e do sul bata e venha cair frutos na terra. Quando chegar o amado dela, ele pegasse aqueles frutos e viesse comer e viesse ter um momento de comunhão, contato ali com ela. E sem contar que o vento batia e o cheiro das árvores ali exalava toda aquela região, que se tornava o quê? Um local prazeroso de conversar. Jeremias, como é que você vê isso aqui? Olha, dessa parte do jardim, tinha os epicureus. Os epicureus, que era, assim, viveram 500 anos depois de Salomão. Ele montou um jardim chamado Jardim dos Prazeres. Ali ele filosofava com todo mundo. O Epicureu, juntamente com seus discípulos, eram dezenas, centenas de pessoas que ficavam ali no jardim. E nesse jardim tinha diversas e diversas flores e frutos. Eles passavam horas, dias, semanas, meses ali, estudando filosofia, estudando bom diálogo e, ao mesmo tempo, desfrutando do que tinha no jardim. Então, o jardim, na época, os jardins suspensos da Babilônia, o jardim dos epicureus, e assim por diante, o jardim ele tem esse simbolismo de diálogo, de conversa, de comunhão e até mesmo de intimidade. Tá bom? Então, não leve isso para o lado do sexismo, não leve. Não leve para o lado da sensualidade, não digo nem tanto sensualidade, o erotismo. Não fique levando tudo para isso, porque você vai ter uma má interpretação. O texto, na realidade, tem que ser entendido no seu contexto. Se você pegar somente ler, isso significa isso, sem conhecer o contexto de 3.000 anos atrás, você vai cometer uma grande falha e vai levar todo mundo para o buraco juntamente com você. Não faça isso. Eu considero esse texto muito complexo. Mas se eu não fazer uma leitura de 3.000 anos atrás, de contextos, eu não vou compreender isso aqui. E às vezes o que me ajuda são textos da filosofia que eu li, que são muito próximos disso aqui. Se eu não tivesse esse tipo de conhecimento, quem disse que eu estaria comentando isso? Mas quando? Não estaria, não. E mesmo assim eu tenho medo de comentar, um certo receio, porque ele é muito complexo. Mas é isso, amados. É isso e muito mais, porque, claro, não se fecha um texto desse somente com uma pequena exposição vindo da nossa parte, tá bom? Ele é muito mais detalhado e muito mais complexo e com muito mais nuances em relação ao que está sendo dito aqui, tá bom? Então, isso é prova que os judeus eles apenas fazem a leitura, eles não fazem a explicação. Na Páscoa é só ler, explicação não. Leu, pronto, acabou. A explicação é muito raro mesmo, eles fazerem isso. Então, por isso que é a leitura de Páscoa, mas a explicação do texto já é fora a parte. Queridos, essa é a nossa pequena exposição, tá bom? Desculpa nós não termos aqui o nosso data show, porque teve um problema, a gente vai sanar isso aí, mas espero que os irmãos tenham aí pegado parte do texto aí, compreendido. Eu vou esperar. Tem pessoas que estão me questionando, não somente no Face, como também no particular. Se tiver perguntas, não sei se tem pergunta, né? Não tem, que eu acho complexo, né? Esse tipo de pergunta, né? Mas é isso aí, queridos. Não sei se o pastor, a Margareth, tem alguma coisa a perguntar, mas não. Quiser, pode ficar à vontade, a gente pode gravar aqui e mandar para os irmãos, né? Não tem, né? Então tá, queridos. Para a semana, espero que venhamos sanar a situação aqui do nosso Data Show, tá bom? E vamos dar uma pequena retomada no capítulo 4, novamente para comentar o capítulo 5, os amados irmãos, tá bom? Muito obrigado pela atenção, fico com Deus, até a próxima, em nome de Jesus, deixa eu abençoar aqui. Pai amado, abençoe os nossos queridos que estão aqui nos acompanhando, sejam eles profundamente tocados pelo poder da tua santa palavra, que essa relação contigo e essa relação familiar venha a ter prazer, venha a ter mais gosto em servir uns aos outros e ter comunhão com os outros, ó Pai. Encha essas vidas com fruto
do teu Espírito e com a paz, a alegria e a felicidade esteja abundante em cada coração. Em nome de Jesus. Amém e amém.